tua salvação. Satisfazeste o desejo do coração e não negaste as súplicas dos seus lábios, pois o súplico das bênçãos de bondade pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os inimigos. A tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e o urdirem intrigas, não conseguirão perdoá-los, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Aleluia! Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém, amados? Noite em que nós estamos exaltando a força do Senhor, nós estamos dizendo o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é benigno, o quanto o Senhor é bondoso, e nós precisamos de fato nos colocar diante do Senhor. Eu quero convidar você nessa noite para você rasgar o seu coração diante do Senhor. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor a bênção dele sobre o nosso culto dessa noite. Pai, amado, nós queremos em nome de Jesus te agradecer, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, ó Deus. Que bom, ó Deus, que o Senhor é presente na nossa vida. Que bom, ó Deus, que o Senhor tem nos sustentado. Que bom, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, nessa noite que nós nos encontramos na tua casa, nós queremos te convidar, Senhor, para ficar à vontade entre nós. Ministrar, ó Deus, ao nosso coração. Ministrar, ó Deus, de uma forma tremenda, Pai, através dos louvores, através da palavra, que todos os atos desse culto, Senhor, sejam para engrandecer o nome do Senhor. Mas a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Deus, fique à vontade entre nós. Nós somos teus. Essa casa é tua, Senhor. E pedimos a tua bênção, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e colocamos, ó Pai, diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Podemos assentar, amados irmãos e irmãs, que a bênção do Senhor seja de fato sobre nós. Amém? Versículo de número 2 do capítulo 32, Salmos, diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Entenda bem, a questão do dolo é muito interessante. Quando uma pessoa, como aqui no Salmo fala que não haja dolo, está falando assim que você não premedite o pecado. Você não pense antes de cometer o pecado, porque isso é iniquidade. O dolo é iniquidade. Como você já deve ter ouvido inúmeras vezes na televisão, o camarada está dizendo: isso é um crime doloso. Crime doloso é quando há dolo, quando alguém ele pensa antes de fazer o negócio. Deus abomina, entenda bem, a iniquidade. Iniquidade é quando eu paro já para pensar no pecado. Quando eu saio já pretensiosamente voltado para cometer o pecado. E a palavra do Senhor fala que o Senhor abomina. O Senhor teologiza. Entenda bem, quando ele olha para uma pessoa que ela pensa assim, o Senhor abomina. Essa é a palavra. Mas
algum tipo de pecado, é um momento de confissão. Momento em que você é convidado para rasgar o seu coração diante do Senhor. Como diz a palavra, olha bem, eu vou ler de novo o versículo de número 2 do capítulo 32. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dor. Que você não seja iníquo, nem tenha suas práticas pecaminosas no dolo, mas que você, como eu, cristãos que somos, caminhamos em santidade de vida. Que a bênção do Senhor seja sobre nós, a todos aqueles que com sinceridade se arrependem e que a mudança de vida. Vamos orar ao Senhor, colocando a nossa vida diante do Senhor. Faz o seu coração diante de Deus. Pai amado, nós, é em nome de Jesus que nos achegamos diante do Senhor. Senhor Deus, envergonhados porque o pecado sempre está diante de nós, Pai. Pecamos através do falar, do pensar, do agir. Pecamos por negligência quando nós sabemos o que fazer e não fazemos. Ó Deus, por isso que nós viemos diante do Senhor. Porque não há outro Deus em quem habita o perdão. Não há outro Deus que morreu a nossa morte ali na cruz para nos trazer remissão de pecados. Confessamos a Ti, Senhor, envergonhados, sim, mas desejosos por mudança, desejosos, ó Pai, de sermos transformados pelo Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, temos errado sim, mas nos arrependemos e queremos sim, ó Deus, transformação nas nossas vidas. Passa o Teu sangue sobre nós e nos purifica de todo e qualquer pecado. Nós oramos, ó Pai, nos colocando nas Suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, eu como ministro do Senhor e da autoridade do nome de Jesus, quero declarar sobre a tua vida o perdão que há no nome do Senhor Jesus. Sejam perdoados, perdoados. Que o inimigo não te engane dizendo que o teu pecado não tem perdão. Pois nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, o sangue dele é poderoso para perdoar todo e qualquer pecado. Que a bênção do Senhor seja sobre nós. Uma vez então, amados, nós fomos perdoados. Amém? Nós temos a oportunidade de louvar a Deus. Vamos louvar a Deus? Vamos nos colocar em pé, vamos louvar o Senhor com alegria no nosso coração. Amém? Vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração. Uma das coisas que nós fazemos no momento do louvor é trazer nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro, à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa de Deus. Uma pessoa me perguntou, pastor, por que sempre o momento do dízimo e das ofertas é nesse momento do louvor? Simples. Simples, muito simples. Eu vou citar um exemplo do rei Davi. Davi, ele queria comprar uma eira de Araúna, e ele falou assim, olha, para o proprietário, falou assim, olha, eu quero comprar esse terreno. Não, rei, é seu, pode servir. A Davi virou para ele e falou assim, olha, eu não quero oferecer a Deus algo que não me custe alguma coisa. Eu não quero simplesmente de graça. De graça eu já tenho recebido tanta coisa, mas eu quero estar diante do Senhor oferecendo aquilo
tem um valor. Por isso o louvor é no momento em que eu trago, sim, meus dízimos e ofertas para oferecer ao Senhor. Então, a primeira oferta que você deve fazer é da sua vida. É oferecer a sua vida ao Senhor como oferta do Senhor. Amém? Então, nós vamos orar nesse instante. Quero que você que trouxe o dízimo, sua oferta, segure em suas mãos. Nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre esse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Deus. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de te louvar, de te conhecer. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que visite cada irmão, cada irmã, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, a dispensa de cada casa, para que não falte pão de cada dia. Ó Deus, abençoa o trabalho dos teus servos, ó Pai. Abençoa a empresa no qual eles trabalham. Abençoa, Deus, em nome do Senhor Jesus, os empresários, ó Pai, para que eles de fato, ó Deus, sejam tementes ao Senhor e vejam a prosperidade bíblica do Senhor sobre a vida deles. Ó Deus, prospera o teu povo biblicamente, Pai. Nos abençoe, como diz a tua palavra, para aqueles que são fiéis ao Senhor. Abra as janelas dos céus e derrame bênção sem medida, ó Pai, sobre a vida da igreja, sobre a vida do teu povo, sobre a vida dos teus fiéis, ó Pai. Nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, abençoamos a saúde física, emocional e espiritual da tua igreja, para que nós sejamos sarados, curados, restaurados. E, ó Deus, o Senhor tenha um corpo, ó Pai, no qual tu pode confiar. Abençoa-nos, ó Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Com alegria, nós vamos louvar a Deus e vamos trazer nossos dízimos e ofertas. Yeah.
Ele falou assim, nem começou direito, a gente já tem 50 mil coisas para fazer, a gente já planejou muitas coisas, mas a gente se esquece do mais importante, que é estar na presença do Senhor, que é glorificar de todo o nosso coração, de dar prioridade para Ele. Em 2024, meus irmãos, eu creio que o Senhor tem falado muito no meu coração, que 2024 é o ano de Metodista de Agiópolis. Você crê?
Deus de todo o nosso coração, amém? O Senhor quer ouvir a sua voz nessa noite. O Senhor está presente, vamos valorizar essa presença. Adore Ele, diga uma palavra de amor para Ele nessa noite. Diga para Ele que você o ama, diga para Ele que você o deseja. Deixe seu coração queimar. Deixe seu coração queimar, não impeça. O agir do Senhor nessa noite. Aleluia. Espírito
Esse ano nós temos muitos projetos, muitos sonhos. Temos muitos sonhos. Esse ano nós temos o sonho de começar agora, já pensar no mês da família, no nosso dia do piquenique, amém, amados? Nós temos mais sonhos. Nós acabamos de falar que esse ano será um ano tremendo na vida da igreja. Você crê nisso? Nós vamos cantar uma música dessas músicas que nós cantamos. Grandes coisas você vão ter feito aqui. Eu gostaria que você que tem um projeto, um sonho. Eu sei dos sonhos da Jane, por exemplo. Ela quer fazer uma EBF em julho. Ela quer fazer uma vigília para as crianças. Nós temos aí sonhos. Eu sei que a Larissa está sonhando com a questão do teatro. Eu sei que a Letícia está pensando na coreografia, nas danças. Nós temos vários sonhos. Nós temos no mês de maio, amado, vou voltar a dizer o mês da família, que é importante para nós. Piquenique. Nós temos várias programações ao longo desse ano. E eu gostaria que você começasse a declarar isso. Vai ser um ano de vitória, mas principalmente, eu acredito que esse ano será um ano de salvação de almas. Precisa ser. A igreja tem que ser uma igreja missionária. A igreja precisa ver almas se render para o altar. A igreja não trata para isso. Nós precisamos ver pessoas se rendendo a Jesus. Essa é a missão da igreja. Esse é o propósito de Deus para ter salvado você. E nós vamos cantar isso de novo. Grandes coisas vão acontecer aqui. Mas eu quero que você canta profetizando. Amém? Vamos nos colocar em pé. Hoje pela manhã eu falei, eu quero falar agora à noite para as pessoas que estão aqui, não estiveram de manhã. Família pastoral está passando um momento assim extremamente delicado.
Quinta e sexta-feira para mim foi sufoco. Quinta e sexta-feira foi um dos piores dias para mim. Tivemos uma reunião com a equipe médica do hospital, da UTI, onde minha mãe está internada. E o médico disse claramente para nós que não há mais o que fazer. A minha mãe está em coma vigil, e é um coma irreversível. E nós precisamos simplesmente aguardar. Isso para mim, desde que eu estou vivendo um luto, né? Isso é muito duro, muito triste para mim. Muito. Só quem passou por isso sabe o que nós estamos passando. Eu confesso a vocês assim que eu vim com essa camisa aqui, eu vou com essa camisa, porque meu coração está sangrando. Mas eu quero pedir à igreja, vocês são minha família. Eu quero para vocês orar por nós. Amém? Família, Rebeca, queria que alguém orasse por nós. Deus, nós te louvamos essa noite, nós te agradecemos por todos os que têm nossas vidas. Pai, neste momento nós queremos te agradecer pelo teu zelo, pelo teu cuidado com a sua igreja, Deus, através do teu servo que está à frente dela. Neste momento nós queremos colocar a família pastoral das tuas mãos, Deus, diante dessa situação difícil, complicada para nós enquanto humanos, Senhor. Mas o Senhor, Deus, que compreende, sabe todas as coisas. E para tudo o Senhor tem um propósito, o Senhor vem a nos ajudar a cumprir o propósito, Pai, de tudo isso, nesse tempo ainda, que há de ser esperado, mas que o Senhor venha estar cuidando dos seus servos, venha estar cuidando dessa família, venha estar cuidando do coração do pastor, que o Senhor vai estar cuidando do coração de toda a sua família, de toda a sua parentela, todo o Espírito Santo, Deus Consolador, venha ser com eles neste momento, você vem se possa sentir cada vez a presença do Deus triunfo, do Deus Santo com eles, que o Espírito Santo vai nos consolar em todas e em qualquer situação, Deus. Nós pedimos, Deus, por essa família, pedimos que o Senhor continue cuidando delas, amparando, protegendo, guardando e confortando, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós entregamos todas as tuas mãos, graças por tudo que o Senhor tem nos feito até aqui, Deus. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor sobre a vida deles, sobre a vida dessa família. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Cadê minhas crianças? Onde são as minhas crianças? Eita, que coisa boa, vem devagar. Olha o Henrique aí, ó. Henrique. Ei. Glória a Deus. Vem, Aninha, vem, meu amor. Vem, Aninha, vem. Ministério infantil, ó, vence. Vamos orar assim. Amém? Senhor, nós queremos pedir a tua bênção sobre cada uma dessas crianças, ó Pai, sobre esse momento delas ali. E o Senhor, ó Pai, inspire, ó Deus, as tuas servas e servos, ó Pai, que trabalham no Ministério Infantil, ó Deus, a cuidar dessas crianças, ó Pai. Que sejam, de fato, usados pelo Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? Devagarzinho. Olha lá, ó, mamãe. Glória a Deus. Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo de número 12.
Amém, amados? Hebreus, capítulo de número 12. Versos 1, 2 e 3. Hebreus, capítulo de número 12, versos 1, 2 e 3. Assim diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Pai amado, nós nos alegramos com a tua palavra, Senhor. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que inicie, Deus, no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra de hoje veio de encontro o livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Isso aqui é um compêndio só desse livro, Uma Vida com Propósito. O pastor Rick Warren é pastor de uma grande igreja, e ele fala sobre a questão do propósito. E eu, começando a ler algumas coisas, eu entendo que vive mais, entenda bem, vive mais e melhor quem tem um propósito de vida. Uma pessoa, por que eu estou dizendo isso, amados? Uma pessoa que não tem um propósito, ela não tem sonho, ela não caminha, ela não tem uma visão. Eu me lembro que algum tempo atrás, quando eu vou para a casa da minha sogra, eu tenho o privilégio de ter uma sogra em Arraial do Cabo. E eu morei em Arraial do Cabo por um bom tempo, então alguns lugares estratégicos eu gosto de ir. Eu pego a bicicletinha, eu rodo ali tudo. E eu vou para um lugar estratégico ver. Uma vez que eu saí pela manhã cedo, eu fui de bicicleta para um lugar e comecei a ver o mar, né? Ali na Praia Grande, eu gosto muito de sentar ali. E se eu tivesse um olho de ônibus, eu conseguia ver a África. Né? Tanto lugar tão lindo, né? Aí você vê golfinho, você vê baleia, e tudo muito lindo. Mas eu tive uma visão interessante que de longe eu vi surfistas. De manhã, logo de manhã, isso era muito cedo. Eu acordo cedo e vou andar. E eles carregando a prancha e entrando naquela água fria, muito fria. Eu falei, meu Deus, que sufoco esse povo andando aí. Mas eles não querem nem saber. Eu comecei a pensar assim, poxa, esses caras têm um propósito. Eles querem pegar a melhor onda. Eles querem surfar melhor onde vinha cada um, e eles ficavam lá. E gente, eu fiquei ali, em torno de mais ou menos umas 2 horas e meia, só olhando. E cada um vinha, eu falei assim, essa é a minha vez. E eles pegavam a onda, e eu comecei a entender o seguinte: as ondas, elas fazem esse movimento trocentos anos. A mesma onda faz esse movimento sempre. Mas os surfistas não estão ali há muito tempo. Mas eles sabem aproveitar o momento que eles estão ali e o propósito deles naquilo. Pessoas sem propósito são como as ondas levadas pelo vento. Não tem muito propósito. E vão sendo levadas. Mas quem tem propósito, amados, isso é muito interessante. Eu estava lendo uma pesquisa de uma revista de biomedicina, que eles
fizeram uma pesquisa muito interessante. Preste atenção nessa pesquisa. Pesquisadores norte-americanos acompanhou durante 5 anos, 1.238 moradores de Chicago, nos Estados Unidos. E durante esse período morreram 151 pessoas do grupo estudado. A maioria dessas pessoas que eram estudadas, elas não tinham um propósito de vida, um propósito claro. Segundo a pesquisa, aquelas pessoas que tinham um propósito claro viveram 50% mais. Eu achei muito interessante. Eu comecei a dizer, gente, olha que coisa interessante. É uma pesquisa séria de uma faculdade. Quando eu pensei nisso, amados, eu estava pensando, conversar com algumas pessoas e 2 pessoas me chamaram muita atenção. Primeiro, uma pessoa deprimida, porque teve algumas coisas trágicas na vida e ela começou a falar da vida dela, e eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, gente, essa pessoa não tem propósito algum. E deprimida. Mas eu estava conversando com outra pessoa, olha que coisa. Outra pessoa assim, pastor, estou querendo comprar a minha primeira casa, eu estou trabalhando para isso, e eu estou sonhando, eu vou fazer serão, eu estou percebendo que tem condições de eu dar uma boa entrada. Você vê um entusiasmo na vida da pessoa porque ela tem propósito. Ela tem propósito. Então, para mim não há dúvida. Ter um propósito claro faz a vida ter muita diferença. Então eu decidi pregar esse sermão hoje sobre o propósito na vida. Qual é o seu propósito? Você tem propósito na sua vida? Se você não tem, eu gostaria que você começasse a repensar. E eu comecei, na verdade, eu busquei 2 textos para essa noite. O primeiro deles é muito claro, é evidente. O primeiro deles eu procurei em Filipenses, que fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu falei, com esse versículo é tremendo para falar sobre essa questão de propósito. Mas eu acabei me fixando nesse texto de Hebreus. Por que eu acabei me fixando nesse texto de Hebreus? A expressão que o autor do livro de Hebreus descreve aqui Jesus como autor e consumador da nossa fé, para mim tem a ver com autor e consumador. Tem a ver com a questão do querer e efetuar. E propósito tem a ver com querer e efetuar na tua vida. E eu falei, Senhor, a igreja precisa entender que o querer e o efetuar só vem do Senhor, é só o Senhor. E quando eu me lanço diante do Senhor, nos braços do Senhor, eu falo, Senhor, realiza tanto o querer e o efetuar na minha vida. Porque o Senhor começa a te dar sonhos, propósitos. E quando você se envolve com Deus, a sua vida é uma vida com propósito. Você não tem mais uma vida simplesmente solta. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Mas você tem um propósito. E como isso é importante, amados? Então, a construção, ela depende muito daquilo que você está vivendo. Por isso que eu escolhi o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. E eu dividi em 4 pontos importantes essa palavra. O primeiro deles, há um propósito para a nossa vida e esse propósito é posto por Deus. Você crê nisso? Preste atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito sério. Olha bem, há um propósito para a nossa vida. E esse propósito é posto por Deus na sua vida. Ninguém está aqui por acaso. É o título desse livro, parte do livro do Rick Warren,
que fala sobre uma vida com o próximo. Daqui, ó, você não está aqui por acaso. Esse é um livrezinho concentrado nesse livro, fácil, e que o Warren escreve muito bem. O autor da carta aos Hebreus chama esse propósito de carreira que nos está proposta. Escuta, qual a carreira que te está proposta? O que foi proposto por Deus para você? Para pensar um pouco. O que Deus te propôs? Alguém? Eu quero ouvir você. E participa aí, bom. Quero ouvir. Qual é a proposta de Deus para a sua vida? Alguém? Ninguém. Ganhar almas. Você tem ganhado almas? Não, minha pergunta é se você tem ganhado almas. Cuidar de pessoas. Discipulado. Mais o quê? Qual o propósito de Deus para a sua vida, homem e mulher de Deus? Cuidar do próximo. Vocês têm, gente, eu estou falando sério. Quando eu começo a olhar para dentro de mim, eu falo, Senhor, aquilo para qual o Senhor me chamou, o propósito para qual eu existo, eu não estou aqui por acaso. Será que eu estou cumprindo o propósito do Senhor? Eu comecei a olhar sobre isso, olhar para dentro de mim e falei, Senhor, eu como pastor, minha figura pastoral é muito fácil. Todo dia eu estou cuidando de alguém, todo momento eu estou orando por alguém, toda hora eu estou fazendo. Eu trabalho 24 horas com o Senhor. É a hora que a pessoa me chama, eu estou dentro, estou junto. Então é fácil para mim falar. Mas para você que tem uma vida secular, que você estuda, trabalha, vai, gente, que escuta, é muito perigoso você entrar numa mesmice e você esquecer o propósito principal que o Senhor te chamou para a vida. Propósito posto por Deus para a sua vida é para que você seja embaixador de Cristo aqui na terra. Eu acho interessante, eu me esqueci agora da pessoa, minha cabeça esses dias está muito difícil. Eu esqueci o nome da pessoa. Mas eu sei que ele estava falando, é um dos heróis da fé, tá? Do livro, está no livro Heróis da Fé. Agora eu não consigo buscar na minha caixinha de memória quem é. Ele falou assim com o pessoal dele, vocês estão indo aí para outras nações, chega lá, eu sei que vocês são pessoas importantes, eles vão querer que você assuma alguma posição como cônsul, representante do país. Não pegue nada abaixo daquilo que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para ser embaixador do reino celeste. Então, qualquer coisa que você fizer, está abaixo. Então, amados, eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, Senhor, como isso é sério? A vida tem um sentido. Sabe que sentido? Que nós lidamos. É você que dá sentido à vida. É você que começa. Gente, uma pessoa que chega para mim e fala assim, minha vida está tão cinza. Está cinza porque você não está dando cor a ela. Está cinza que muitas vezes você não ouve o propósito. Você não tem entendido o propósito para que a carreira que está proposta para você. Como diz aqui a carta, é muito claro. Nós somos convidados a dar sentido àquilo que Deus te chamou. Deus te chamou para ser ganhador de alma. Deus te chamou para cuidar de vidas. Gente, qualquer outra coisa que você faça, qualquer uma delas, é secundária. Ou tem que ser. Ou deveria ser. Você crê nisso, irmãos? Que bom que vocês creem nisso. Mas eu quero que vocês vivam isso. Isso para mim é muito sério. Efésios, capítulo de 1, verso 4. Só ouça. Se você quiser anotar, pode anotar. Diz assim: olha bem que nós precisamos entender. Eu vou ler bem devagar para que você compreenda. Efésios 1:4.
4 diz assim: assim como nos escolheu, como Jesus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. O Senhor te escolheu, você tem um propósito de viver em santidade, de viver em amor, de ser agente do amor aqui na terra. Somos chamados a viver a presença de Deus em harmonia com Ele, não em rebeldia, amados, não fazendo o que nós achamos que está certo, sem ouvir a voz do Senhor. Gente, isso é muito sério. Que sentido nós temos dado à nossa vida? Para que nós realmente vivamos o propósito. Algumas pessoas falam assim: eu estou vivendo para me casar. Algumas pessoas estão falando assim: eu estou vivendo porque eu quero ser feliz. São legítimas essas questões? São legítimas. Acho que o ser humano ele deve pensar. Eu vivo para ganhar dinheiro. Você está sofrendo. Esses últimos tempos para ganhar dinheiro está difícil demais. Como está difícil? Aí tem sido pessoas frustradas. Quero dizer para vocês, amados, que há pessoas com muito dinheiro e nenhuma felicidade. Há pessoas com pouco dinheiro transbordando na alegria do Senhor. Há pessoas que estão casadas, amados, mas infelizes. Como conheço gente assim, casada, mas infeliz? Porque não entendeu que o propósito primário da vida dela é ser adorador, é se colocar diante do Senhor. Porque enquanto você vive o propósito de Deus na sua vida, Deus trabalha em favor da sua vida e o Senhor ministra no seu coração. Então a primeira coisa que você precisa pensar é agradar o Senhor. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. A palavra do Senhor é isso. E muitas vezes eu não tenho recebido aquilo que o Senhor tem me dado, porque eu não tenho agradado ao Senhor. Fato. E que deve ser pensado. Se o nosso propósito, amados irmãos, é ser amigo de Deus, é preciso que nós levemos esse propósito para a eternidade. Coloca na sua área, lá no seu quarto, no seu banheiro, assim: eu quero ser amigo de Deus. E começa a ter um desdobramento disso. Para você ser amigo de Deus, você tem que viver em santidade. Você tem que ler a palavra, você tem que conhecê-lo, você tem que buscá-lo, você tem que vivê-lo. Portanto, para mim, esse é o primeiro propósito da vida. O propósito que o Senhor tem para você, que você seja santo, como Ele é santo. Segundo ponto importante, nós vivenciamos o propósito de Deus para nós em comunidade. Hoje nós vivemos o propósito de Deus. Hoje aqui nós sonhamos com o propósito. Eu não sei quais são as expectativas que você tem criado para a nossa igreja. Eu falei com vocês que eu tenho sonhado que esses serão os melhores anos da nossa vida. Vou repetir. Eu acho que você não está ligado. Vou repetir. Eu falei aqui 2 minutos atrás que esses serão os melhores anos da nossa vida. Amém. Você precisa crer nisso, para que você alcance esse objetivo. Não adianta nada eu sonhar o seu sonho. É preciso que você busque isso, se envolva com isso, que você seja motivado pelo Espírito Santo de Deus todo dia. Propósito, sonho, essa palavra vem do coração de Deus para essa igreja, para você que está aqui nessa noite, para que você tenha um propósito firmado no Senhor, porque o querer e o efetuar vem dele, e ele está fazendo isso sobre o teu coração. Mas é necessário que você rasgue o seu coração diante do Senhor. O autor da carta aos Hebreus lembra que em nossa caminhada de amizade com Deus, nós, olha bem, primeiro versículo: temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho. Esse é o primeiro versículo. O que ele diz é que nós não estamos sozinhos nessa caminhada de fé. Você crê nisso, amado? O que vocês fizeram por mim aqui, orar,
família, tantos irmãos, tantas pessoas que já sabiam da situação que a nossa família está vivendo, que ligaram para mim: pastor, estou aqui. Pastor, o senhor não está sozinho, estamos juntos. Eu agradeço a Deus, sabe por quê? Porque o Senhor me deu uma grande família, no qual eu não estou sozinho. Cara, isso é muito, muito bom. Isso é muito bom, eu estou firmado nisso. Quantos de vocês precisaram de uma família e vocês realmente encontraram esse apoio aqui na igreja? Porque nós precisamos ser igreja juntos. Isso é comunidade. Como isso é valioso, como isso é lindo, como isso é importante, amado. Por isso nós vivemos o propósito de Deus para nós em comunidade. Você não tem condições de viver sozinho. Muito pelo contrário. Você sozinho é algo fácil. Eu estou falando isso aqui, inúmeras vezes. Hoje não tem tanto perigo quanto antes. Mas ainda existe. Uma das coisas que eu fiquei impressionado quando eu morava em Israel, eu ia para o deserto afora, pra você ter noção. Saía de Belém, e Belém você entra ali no deserto de Judá, da Judéia, e eu falei assim: eu quero ver um pastor. Quero ver um pastor pastoreando, não vejo de fato. Eu quero saber, eu quero conhecer. E eu queria. E eu vim de longe. Um nômade mesmo, todo paramentado, com a vara na mão, andando e as cabras andando. Eu falei: vou parar para me ver esse cara. Ele parava e ficava sentado debaixo de uma árvore, e o rebanho dele comendo, né? Mas o que me chamou a atenção foi uma ovelha, que o bicho bobo é ovelha, gente. Ela baixava a cabeça assim, ela ia passando. E o rebanho ficou. Ela chegou no meio de uma moita assim, atrás de um espinheiro, e ficou sozinha. Quando ela levantou a cabeça, olhou para um lado, não viu nada, ela começou a berrar: cadê alguém? Perguntando assim: cadê o meu pastor? Cadê alguém para me salvar? Eu olhei para aquilo, eu falei: gente, muitas vezes nós, como ovelhas, agimos assim. Quando a gente está sozinho, a gente se sente totalmente desguarnecido, totalmente vulnerável. É a hora, eu falei assim: não hoje, porque não tem animais assim, que são predadores como antigamente. Mas aquela ovelha sozinha, o lobo mau falava assim: ela está gordinha e está berrando, está sozinha. Era algo fácil, irmão. E eu quero dizer que trazendo isso para o mundo espiritual, para nós, entenda bem, quando nós pensamos estar sozinhos, muitas vezes, lógico que a gente vai berrar igual a ovelhinha, mas a gente começa a falar igual lavadeira que perdeu o sabão. Porque Deus esqueceu de mim, porque fulano, porque eu não consigo mais viver esse problema está acontecendo. Você começa a falar, é a hora que o lobo está de olho e fala assim: vou dar corda para sofrer. Quer dizer, amados, que nós estamos em comunidade e Deus, não é para acaso que Deus te colocou aqui no meio dessa família, é porque Deus quer cuidar de você em família. Você crê nisso? Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim com ela: Deus quer que eu cuide de você. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Você crê nisso, amados? Nós precisamos cuidar uns dos outros. E isso é muito sério. Deus providenciou a igreja, a família da fé. E eu sei, amados, que essa família é imperfeita. Eu sou o principal deles, eu sou imperfeito. Mas foi destinado por Deus para nos ajudar na caminhada. Muitos têm insistido
desistido e fracassado em caminhar sozinho. Como eu tenho visto isso? Começam a ler a Bíblia, mas logo tropeçam. Começam a ler a Bíblia e falam assim: não, a minha ignorância com relação à palavra é muito grande, eu nem consigo ler isso de novo, não. Planejam ter uma vida de oração, mas logo parecem se sentir cansados quando eles entendem que não são respondidos. Mas como é bom! Um dos projetos esse ano, entenda bem, grava aí, ó. Grava aí, coloca na sua mão. É na fenda. Na fenda da rocha. Sabe o que é isso? É um projeto de oração, sábado, de consagração, tudo pela manhã. As pessoas vêm para cá de manhã no sábado, aqueles que podem, em jejum, começam a orar por todos os motivos. Amados, preste atenção, porque nós somos igreja juntos, somos comunidade. E nosso Deus já está levantando um povo que tem sede de fato de oração. Então eu quero dizer, se você não vem, é porque você não quer, porque o propósito está aí. Simples assim. Já imaginou? Se consagre, rasgue o seu coração, porque o projeto de Deus para a sua vida é que você seja santo e seja vitorioso em nome de Jesus. Isso é o projeto. Amados, quem tem o propósito de caminhar cada vez mais perto de Deus ou por Deus, não abre mão da igreja, não abre mão de estar junto, de dizer: eis-me aqui, Senhor. Usa, em nome de Jesus. Terceiro ponto, extremamente importante: as facilidades nos puxam para o desvio do propósito de vida que Deus nos chama. São muitas facilidades. Nós estamos num mundo, amados, de muitas facilidades. É fácil comprar, é fácil viajar, é fácil vir no culto sem estar aqui. Aí. Quantas pessoas olharam, preste atenção, quantas pessoas hoje, na hora de sair de casa, a chuva começou e falaram assim: não vou ligar o celular aqui, vou ver o culto do celular. Gente, eu fico imaginando aí quando era jovem, continuo jovem mesmo, quando eu era mais jovem, aqui não tinha esse negócio de chuva, não. Podia estar chovendo canivete, que a gente saía, e o pessoal ia para lá, o pessoal vai para show, dança, no carnaval vocês vão ver agora. Você acha que eles ligam para esse trem? Agora, para vir para a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Amado, aí eu fico pensando: se está frio, porque está frio. Se está calor, porque está calor. Se está chovendo, porque está chovendo. Qual o propósito dessa pessoa? Qual é o projeto de vida dessa pessoa? Porque está tudo muito fácil e a gente vai vivendo nessa facilidade. É fácil seguir as roupas dos outros, amados. É fácil entrar em labirintos de pecado que são oferecidos. É fácil desistir porque ninguém cobra. É fácil pecar porque ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Muita gente diz isso. É fácil desesperar porque não tem ninguém para nos acolher. É fácil ficar enrolado nas teias das possibilidades porque são muitas as oportunidades. Mas diante de toda essa possibilidade, quer dizer para você uma coisa: tenha propósito. Aquele que tem propósito, nada tira ele de fora. Que esse ano você tenha um propósito, dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me use com poder e autoridade. Eu quero ser cheio do teu poder. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu quero em nome de Jesus ganhar aulas. Começa a falar igual o George Whitefield. George Whitefield, ele era gordinho, né? Mais que ele. E ele andava, o dia que ele chegava tardezinha, olha bem, o dia que chegava tardezinha, está nos Heróis da Fé, está no livrozinho que eu recomendo. Ele fala que ele andava à tardezinha assim, e ele não tinha ganhado nenhuma alma para Jesus. Ele ficava andando lá e falou assim:
Senhor, me dá uma alma, senão eu morro. Senhor, pelo menos uma alma hoje, senão eu morro. Alguns de vocês fazem isso? Mas nós vivemos um tempo que a gente se preocupa com isso. Vivemos um ano inteiro sem ganhar uma alma para Jesus e isso não me preocupa. Se o projeto, o sonho, o propósito de Deus é você ser ganhador de alma, se você, entenda bem, não está ganhando alma, tem alguma coisa errada. E não é em Deus, é em mim. É em mim. Então é necessário que a gente repense. Amados, o que nos tem atrapalhado para viver uma vida com propósito? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. O que tem te atrapalhado para que você viva a vida com o propósito que Deus tem te dado? Eu quero que você olhe para dentro de você. Eu quero que você comece a clamar ao Senhor, pedir a Deus: Senhor, o que tem atrapalhado para que eu não viva 100% aquilo que o Senhor tem para mim? São os compromissos. Você tem um compromisso? Quer dizer que, óbvio, tem muita gente que tem muito compromisso mesmo. Mas o seu compromisso primário tem que ser com Deus. São as responsabilidades de tirar boas notas, de passar um concurso, de procurar um melhor emprego. Amados, nós precisamos nos livrar da pressão dessas coisas. Ah, pastor, mas não é fácil. Vou voltar a dizer. E eu quero que ou você acredita na palavra de Deus, ou eu quero dizer que você está enganado. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas na sua vida serão acrescentadas. O versículo difícil de viver. Difícil. Porque a gente dá prioridade. A gente, não, pastor, mas se eu me envolver com as coisas de Deus, da igreja, como é que eu vou ficar no final do mês que eu tenho que... Estou dizendo isso. Não estou falando você parar de trabalhar e ser missionário. Quem garante que todos aqui fossem missionários? Que foi o tempo que fui mais sustentado pelo Senhor. O tempo que eu vivia, gente, vocês não têm noção. Quando eu falei, Senhor, minha vida fluiu, eu não tinha salário, eu não tinha nada. Deus me tratou muito bom. Presta atenção. Você colocou sua vida nas minhas mãos? Vou te mostrar que eu fui. Você não tem noção. Quando eu falo assim, o pessoal fala assim: que isso, pastor? Meu irmão, eu rodei metade desse mundo sem dinheiro. Eu falo com as pessoas assim, eu precisava, eu estava com frio. Eu já contei isso aqui uma vez. Vamos colocar de novo. Porque isso foi, gente, isso foi muito Deus falando comigo assim: sou eu que cuido do seu cara de pau. Eu estava de madrugada, a minha casa tinha mais de 800 anos. Era bloco de pedra assim, ó, um em cima do outro. Era uma geladeira dentro. A minha cama, não sei se vocês lembram daquela cama que tinha aqueles arames assim, que não era estrado, não era arame. Aí o colchão foi jogado lá em cima e eu deitado, né? Um frio que Deus dá. Eu nunca imagino um mineiro de Patinga. Nunca tinha visto frio. Aí no mês de dezembro fui fazendo assim, 10 graus, deu uma chuvinha assim. Aquela chuva foi 9, 8, 7 graus, 5, 4, e aqui o trem começou a gelar, 0 grau, e -1, e lá fora foi caindo neve. De madrugada, eu com 2 cobertores, o frio entrava aqui atrás, eu virava, ele entrava aqui atrás, eu falava assim: mas que coisa esquisita, eu não dormia de tanto frio. Eu nunca tinha sentido frio. Aí -5
graus, menos 10 graus, e lá fora, pouquinho de neve. Eu falei, Senhor, eu estou sentindo frio demais. O Senhor sabe que eu estou sentindo frio demais. Eu não estou acostumado com isso, não. Aí quando foi a tarde daquele dia, me toca a campainha lá em casa. Um rapaz que eu não conhecia chegou para mim e falou assim: ei, eu sou o Davi. Tá, mas que eu perguntei, Davi, rei, nós estamos em Israel, eu te conheço. Mas aí ele falou assim: não, você entrou no meu lugar aqui, eu morava, mas eu saí daqui porque eu fui casar. Essa é a minha esposa. Aí me apresentou a esposa dele. Falei assim, e eu deixei algumas coisas aqui e eu vim buscar. Aí nós tínhamos um sótão assim, eu tinha a chave, eu peguei a chave. Ah, eu falei, que bom, Davi. Então, ele é australiano, né? Fui lá e abri, ele foi pegando as coisas dele. Ele pegou as coisas dele, colocou dentro da sacola e ele saiu com um sacozinho assim e falou assim: Wellington, seu nome, né? Eu falei assim, meu nome é Wellington. Eu falei assim, eu casei e eu tenho esse saco de dormir de pena de pato australiano que a gente usa para dormir no gelo. Você quer você? Eu falei, Deus, o Senhor é tremendo. Deus falou assim, eu falei que eu fui de você? E me deu. Gente, está lá em casa até hoje esse saco de dormir. Eu entrava dentro dele assim, eu fechava o princípio, você ficava só com o rosto lá de fora. E quem, se eu falava assim, Deus, o Senhor é tremendo. Cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Então, o que eu preciso, o que eu entendi com isso na prática? O que eu preciso é me lançar nos braços do Senhor, porque as demais coisas, Ele se preocupa comigo. Ou eu creio nisso, ou eu não creio na palavra. Ou a palavra não é real na minha vida. É por isso que eu estou te chamando a atenção. Tenha uma vida com propósito, e o seu propósito é ser de fato um adorador, é ser santo, é viver uma vida para Ele. Esse é o seu propósito, uma vida com propósito. E o teu propósito é servir o Senhor, meu amado. Não tem outro. Quarto e último ponto: seremos vitoriosos na vivência desse propósito da fé. Você crê nisso? Vamos repetir essa frase? Seremos vitoriosos na vivência desse propósito da fé. Guarde isso no seu coração. Nós seremos vitoriosos se nós vivermos na vivência desse propósito da fé. Ter fé, amados, é andar com Jesus, é olhar para Jesus. Quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós pensamos em confiar em nós mesmos, eu consigo trabalhar, eu consigo dinheiro. Às vezes eu falo para as pessoas assim: escuta, a nossa vida seria muito mais fácil se nós tivéssemos um propósito de viver só para Deus. Porque o resto, Ele falou, Ele disse que Ele daria tudo para você. O nosso grande problema é que você quer andar com as suas pernas, né? Você quer ser você mesmo, administrador seu mesmo. Você não quer que eu cuide de você, não, né? Quando eu pensei nisso, eu pensei na própria nação de Israel. Deus não queria, entenda bem, se você começa a ler a Bíblia, você vai ver que Deus não queria que a nação de Israel tivesse rei. Aí o povo começou de Israel: não, porque os moabitas têm um rei, porque os amorreus têm um rei, porque esse povo todo aqui tem um rei, nós queremos um rei. Deus estava falando assim: os bocoió, vocês precisam entender que eu sou o rei de vocês. Não, mas nós precisamos de um rei, nós precisamos de um rei. O que aconteceu? Mandou um rei para eles. O primeiro rei foi bom durante um tempo, Saul, e de repente escorregou na maionese
mas deu problema demais, fugiu do propósito. A gente sabe de Davi e sabe dos outros reis de Israel. Lê primeiro e segundo reis, você vai ver o que fugiram do propósito. E Deus, você é o Israel do Senhor, amém? Hoje, e Deus está falando assim: eu quero ser seu rei, eu quero reinar sobre a sua vida. Por favor, em nome de Jesus, não deseje um outro rei na sua vida. Que o Senhor seja suficiente para te abençoar em tudo o que você precisar. Se você não compreender isso, você vai cometer o mesmo erro que Israel cometeu. Observem bem, no texto nós chamamos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, como diz o texto que nós lemos em Hebreus. Olhar para o autor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Entenda bem, o que ele suportou, ignomínia, quando as pessoas lêem, tem umas palavras na Bíblia que às vezes as pessoas não sabem, mas também não vão no dicionário para procurar não. Ignomínia é vergonha, vexame. O Senhor sofreu isso para você, ou por você, para que você fosse abençoado. Amados, é nele na qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Efésios 1, 7, 8. Olhar para Jesus é receber uma vida com propósitos elevados, que romperão a barreira do tempo e do espaço, e vão nos acompanhar pela eternidade. Olhar para Jesus é falar: Senhor, eu tenho um propósito eterno contigo. Você já falou isso com Deus? Senhor, eu tenho um propósito com o Senhor. Eu quero estar no meio do povo lavado e remido lá na glória. E eu às vezes eu fico pensando: Senhor, eu vou dar muito glória lá em cima. Senhor, eu vou cantar muito diante do Senhor, porque eu tenho um propósito com o Senhor. É para a eternidade. Não é só agora, mas é para a eternidade. Então, amados, em nome do Senhor Jesus, quero encerrar falando: olhe para o autor da sua fé. Muitas coisas vão bem conosco, muitas vezes nós esquecemos que vai bem por causa da graça de Deus. Quando as coisas não vão muito bem, nós gastamos todas as nossas energias, muitas vezes, lutando para que se acerte. E Deus está falando assim, para mim e para você assim: eu cuido de ti. Eu cuido. Você pode ficar com nós? Eu sei que nós já estamos avançados no nosso horário, mas essa música, ela fala claramente daquilo que Deus quer fazer comigo e com você. Eu cuido de ti. Então eu quero convidar. Você tem alguém? Tem alguém? Eu não sei se pode. Se precisa, pega aí, que eu sei que nós temos. Mas o que eu quero dizer com você, se você gosta de ler, gente, pelo amor de Deus, a igreja, nós metodistas, nós precisamos ler. Nós precisamos ler. E eu quero recomendar a vocês Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Hoje você vai no sebo, você consegue ler, comprar baratinho, 12, 13 reais, um livro desse, e vai ser um livro para a vida. Então, Uma Vida com Propósito. Isso aqui é só uma partezinha desse livro, Uma Vida com Propósito, que ele fala: você não está aqui por acaso. Estou recomendando a você esse texto. Amém? Vamos então ouvir essa canção, cantar junto, né? Mas deixar Deus ministrando a nossa vida. Amém?
Senhor.
nossa culpa, Senhor. Pai amado, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor tem falado, tem ministrado, tem cuidado, Senhor. Leva-nos de volta para os nossos lares, ó Pai. Nos abençoe, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Fala, continua a falar no nosso coração, Senhor. Que essa igreja tenha propósito, seja uma igreja com propósito, ó Pai. Ó Deus, que nós sonhemos, ó Pai, os sonhos do Senhor. Que nós tenhamos, ó Pai, revelações que virem do Senhor, ó Pai. Fala conosco, fala com o teu povo, nos ajude, ó Deus, a viver os sonhos do Senhor para essa igreja, Senhor. Esse ano é um ano de mudança, um ano de novidade. Cremos nisso, Pai. Pedimos a tua bênção, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, as nossas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós hoje, sobre nós permaneça para toda a eternidade. Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos encerrados.